Abra suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 33. Livro do Êxodo, que trata sobre a saída do povo de Deus da terra do Egito. Eu vou ler a partir dos versos 1 em diante aqui, a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, eu não sei qual é a versão que você vai ler na sua Bíblia, mas eu quero ler a versão NVI porque é uma versão que eu gosto muito, que é bem fácil da gente compreender algumas coisas da palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor Jesus: saia deste lugar com o povo que você tirou da terra do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes e mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu estas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés dizendo, que dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que só por um momento, eu os destruiria. Agora tire os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e ele a chamava de tenda do encontro. Diga comigo, tenda do encontro. Mais forte, tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava, ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de fogo, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam a adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E você diz amém por essa palavra. Amém? Meus irmãos, o tema que eu quero trazer para a nossa reflexão dessa noite é o seguinte tema: o que Deus quer de nós? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? É visível e todos saibam que você veio a esse mundo. Entre milhões e milhões de espermatozoides, você foi o vencedor. E você está aqui hoje. A grande pergunta é: será que estamos cumprindo o propósito de Deus? E a pergunta que paira ao nosso coração é: o que Deus quer de nós? O que Deus quer de mim? E eu já começo dizendo que você foi escolhido nessa terra por Deus para manifestar a glória de Deus. Dentro da tua casa, dentro da tua família, todos nós fomos inseridos dentro de um ambiente. Um ambiente onde a gente não entende muitas vezes por que estamos lá. Mas sabemos que há um Deus que nos conhece por dentro e por fora, e antes mesmo que você nascesse, Ele disse: eu já te via, eu já escrevi num livro a tua história. E esse Deus espera que eu e você manifeste a glória dele. Qual o problema? O problema é que o homem pecou, e uma vez que o homem pecou, a morte entrou na terra. Uma vez que o homem pecou, ele se desviou dos propósitos do Senhor. E essa campanha, ela não veio por acaso, ela veio para trazer um alinhamento para a tua vida, para dizer para você que há um tempo de Deus para você,
Há algo que Deus precisa fazer através da tua vida. Dentro da tua casa, dentro da tua família, lá no teu trabalho, dentro da faculdade. Aonde Deus te colocou, há algo que Deus precisa fazer. Quando nós pensamos em restauração, nós estamos falando de algo formado. Nós não estamos falando de que Deus quer fazer algo novo. Nós estamos falando de que Deus, Ele quer restaurar aquilo que por essência, que na eternidade Ele já projetou para a tua vida. Então, quando nós falamos em restauração, nós estamos falando de algo formado que já existe. E todo o processo de restauração, ele é um processo complicado, difícil. Porque toda obra, tudo aquilo que é encontrado e que está num estado de deteriorização, você percebe que aquela pessoa que é habilidosa, capacitada para trazer a restauração, ele começa a trabalhar naquela peça até trazer a sua originalidade. E nessa noite, Deus quer dizer para mim e para você que Ele quer trazer você de volta para Ele. Ele quer manifestar a tua glória através da tua vida. Quem está entendendo isso, diga um glória a Deus bem forte para o Senhor Jesus. E olha só, quando nós olhamos, por que a gente tem que pensar sobre isso, de que Deus deseja algo que está no coração dele para nós? É porque Deus não aceita qualquer tipo de culto. Você já imaginou você chegar a esse lugar, você oferecer a Deus um culto, um louvor, como nós fizemos aqui hoje, que gostoso, que maravilha. Aquilo que Deus já estava fazendo no meio de nós, a presença de Deus fluindo, a presença do Espírito Santo tomando conta de algumas pessoas aqui. E de repente, no final de tudo, a gente ouvir da voz de Deus: eu não aceitei a sua adoração, o seu louvor. Melissa, se for possível, coloca Amós capítulo 5, versículo de número 21. A prova de que Deus rejeita culto. A prova de que Deus rejeita culto. Amós capítulo 5, versículo de número 21. Deus se encontra com um profeta chamado Amós e fala com ele. Ele vai trazer uma mensagem para o povo. E olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo isso para os levitas, para os sacerdotes da casa. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as vossas assembleias solenes. Ou seja, eu não aceito o culto de vocês. Mais adiante, olha o que ele diz ainda. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me traga as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Você ofereceu música, você ofereceu louvor, você trouxe sua oferta, e no final Deus dizia assim: não aceitei nada do que você trouxe. A gente precisa entender algumas coisas a respeito desse culto que oferecemos a Deus. E eu quero falar dentro desse aspecto aqui sobre a oração, que está nesse banner que a gente colocou aqui durante essa campanha. Oração. O que é a oração? A oração é a forma que Deus escolheu para que eu e você pudesse nos relacionar com Ele. Para que você pudesse falar com Ele. Deus tem multiformas de falar conosco. Através do louvor, através de um testemunho, através da natureza, através do ímpio, através de um animal, através de várias coisas da vida, de um movimento que você vê na história, você vê Deus falando com você. Mas a única forma que você tem de falar com Deus é através da oração. E quando você chega no silêncio do seu quarto, naquele lugar secreto, Deus pode falar com você. Quanto já teve essa experiência com o Senhor, no silêncio do seu quarto, Deus está falando com você, a presença dele ser real naquele lugar? É justamente isso que vai acontecer com Moisés. A coluna de nuvem vai aparecer. A presença dele vai ser real no meio do povo, na presença de Moisés. Mas Deus quer alinhar o povo e trazer o povo de volta ao caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque Israel tem uma missão na história, que é trazer Cristo para a história.
É através da linhagem de Israel que Deus vem trazer essa nação, vem trazer a pessoa a mais importante que já pisou nessa terra. E é através dele, qual é a nossa missão? Levar Cristo para o mundo. A pergunta é, quantas pessoas você tem impactado? Quantas pessoas têm sido impactadas pela glória de Deus através da tua vida? Quantas pessoas alcançou a Jesus porque você foi até lá e falou de Jesus para ela? Esse tempo Deus quer restaurar o altar de oração na tua vida. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? E eu quero trazer aqui 4 atitudes que fez Moisés chegar a esse momento ápice. A esse momento em que ele vê Deus face a face, ele fala com Deus como alguém fala com um amigo, mas ele teve que fazer alguns movimentos que nessa noite ele está dizendo que existem pessoas que estão paradas na sua caminhada com Deus, que não está fazendo aquilo que deveria fazer, que não está cumprindo o propósito de Deus na tua vida, e hoje Deus quer transformar a tua casa, a tua família, a tua história em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê nisso? A primeira atitude foi porque ele irou-se contra o pecado. O pecado nos separou de Deus. E ele irou-se contra o pecado. A palavra do Senhor, lá no livro, no capítulo 32, o capítulo 32, no verso 19, olha só o que aconteceu. Dentro desse capítulo 32, Moisés está no monte, recebendo de Deus os mandamentos do Senhor, enquanto Arão está no pé do monte liderando o povo, cuidando do povo, até que Moisés retornasse. Acontece que Moisés tardou, e esse povo então começou a cobrar Arão, dizendo: olha, esse Moisés, ele não vai voltar, é necessário que você faça para nós um Deus, porque nós estamos abandonados. Eles perderam a referência de Deus. E Arão, naquele momento, diante da pressão, ele faz esse bezerro de ouro. E o povo então começa a dançar com músicas, com instrumentos, e fazer festa, e dizendo: olha o Deus aí que nos tirou da terra do Egito. Eles começaram a blasfemar contra Deus. O que é blasfêmia? É quando você atribui uma obra de Deus a qualquer outra coisa, a uma entidade que não é o Senhor. Então Deus no monte comunica a Moisés e diz: o povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu, se desviaram das minhas ordenanças. Então Moisés desce do monte, e ao descer do monte, a primeira pessoa que ele vai questionar é Arão. E ele vai dizer, olha o que ele vai dizer para Arão aqui no verso 19. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte. Por que ele joga essa tábua no chão? Porque exatamente ali estavam obras da mão de Deus, e uma das ordenanças era: não farás para ti outros deuses. Esse povo tinha que cumprir essa ordenança, e nesse momento eles já estavam quebrando essa ordenança. Ele quebra essas tábuas ali dos mandamentos que Deus havia recebido ao pé do monte, e ele pegou o bezerro que eles tinham e destruiu no fogo, e depois moeu até virar pó e espalhou nas águas e fez o povo beber da água. E aí a primeira coisa, existe uma ira no coração deles com relação ao pecado. E quando nós que se convertemos a Cristo, a primeira coisa que eu e você temos que ter uma aversão contra o pecado. Nós temos que irar-se contra o pecado. Qual é a segunda atitude que ele tem aqui? Ele vai confrontar agora Arão. E olha o que ele vai fazer aqui. E perguntou a Arão: o que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Percebe que Arão, ele está naquele momento como uma liderança espiritual diante do povo, e o pecado que o povo estava em volta daquele bezerro adorando
Moisés olha para ele e fala: o que é que esse povo te fez para que você o levasse a ele a tão grande pecado? Ele vai confrontar Arão. Sabe o que significa isso? É que eu e você muitas vezes estamos como pais dentro de uma liderança espiritual dentro da nossa casa. E às vezes o pecado que se comete dentro de casa é uma omissão que nós mesmos estamos cometendo. É um pecado que nós mesmos estamos deixando que a nossa família siga aquele caminho. Logo Moisés estava falando: se você não tivesse feito esse bezerro, eles não teriam pecado. Porque você tinha que ser uma liderança espiritual dentro da tua casa. E essa era a palavra que ele estava ministrando naquele momento para Arão. E olha como que o texto continua, e aí piora a situação ainda. Porque dentro desse confronto que ele faz, por que você o levou ele cometer esse tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso ao mal. Olha só, naquele momento Moisés estava dizendo: a responsabilidade desse povo ter pecado é porque você não teve pulso firme para dizer não para o pecado, para dizer não para essa ofensa a Deus. E naquele momento o que ele faz? Esse povo é inclinado para o mal, esse povo é propenso ao pecado. Sabe qual foi o resultado da queda do homem? Transferência de responsabilidade. Quando o homem foi criado por Deus, Deus inseriu dentro dele o Espírito de Deus, para que ele pudesse dominar sobre todas as coisas. Quando ele peca, ele perde esse espírito de dominar sobre todas as coisas, e uma delas é transferir responsabilidade. Sabe o que Deus está dizendo diante dessa palavra nesse momento? É que você vai ter que agarrar as rédeas novamente da tua vida espiritual. Aquela situação que se levantou contra a tua casa, você vai ter que levantar o seu altar de oração a Deus. Deus quer trazer um momento de intimidade com você. Se você está aqui hoje, foi porque o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer para você que nesse momento Ele está resgatando a tua aliança nesse momento com você, com a tua casa, com a tua família. Quem está entendendo isso, levante a sua mão para adorar o Senhor Jesus. Terceira coisa que Ele vai fazer: extirpar o pecado. A primeira coisa que Ele faz é dizer o seguinte: olha, aqueles que são do Senhor, vêm para o meu lado. E naquele momento os levitas se levantaram e foram para o lado de Moisés. E quando eles foram, sabe o que o Senhor disse? Sabe o que ele disse aqui agora? Aqueles que se prostraram, aqueles que se prostituíram espiritualmente, matem todos. E a palavra do Senhor diz que os levitas, cada um pegou a sua espada, foi até a tenda, aonde tinha alguém que havia se prostituído espiritualmente. Eles mataram todos ao fio da espada. A palavra do Senhor vai dizer que naquele dia, cerca de 3.000 homens, 3.000 pessoas morreram naquele dia. Ele extirpou o pecado. Primeira atitude contra o pecado: você precisa irar. Segundo, confrontar. Você precisa extirpar. Você precisa dizer não. Extinguir o pecado da tua vida. E a quarta atitude que ele teve aqui foi fazer uma oração de intercessão pelo pecado do povo. Irmãos, existem coisas na nossa vida que você não tem como agir pela sua vontade própria. Você vai aconselhar, você vai falar, você vai orar junto com a pessoa e no final ela vai continuar ainda blasfemando contra Deus, pecando deliberadamente. Mas se existe algo que pode mover os céus e a terra, é um crente que intercede. Que no silêncio do teu quarto, quando ele ora, Deus abre porta aonde não tem porta.
Você crê que Deus está falando nesse momento com você? Alguma coisa se levantou lá dentro da tua casa e é você que Deus vai usar. É você que Deus vai trazer uma palavra de segurança. É você que vai levantar um clamor lá na sua casa. E Deus vai mudar essa situação. E você vai poder cantar o hino da vitória. Olha que coisa, ele vai interceder pelo povo. Só que aí a coisa estreita para a vida de Moisés. Porque Deus vai falar algo aqui que vai mudar tudo. Imagina o seguinte, você está tentando ser fiel a Deus. Então você está irado contra o pecado, você está confrontando o pecado dentro da tua casa, você está dizendo não para o pecado, extirpando, extinguindo, e você levanta então o clamor, Deus, eu oro pela vida deles. Era isso que Jó fazia. Quando os filhos dele faziam a festa, depois ele chamava cada um e fala, vou levantar um sacrifício para cada um, porque quem sabe vocês tenham pecado contra Deus. E olha só o que vai acontecer dentro desse capítulo 33 aqui. Deus vai dizer algo para ele aqui, para Moisés. Olha, Moisés, esse povo aí é obstinado de coração. Eu vou dar a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó. Eu prometi, a minha palavra ela não volta atrás. Só tem uma coisa. Eu vou fazer mais. Eu vou enviar um anjo na frente, ele vai matar qualquer povo que se levantar contra a nação, contra esse povo que eu escolhi. Eu vou matar, eu vou enviar o meu anjo, e ele vai conceder, e vocês vão entrar na terra. Parece ser uma palavra boa, não parece? Deus indo na frente, rebentando tudo, quebrando tudo, e você só tomando posse da bênção. Só abraçando. Que top, Deus. Só que não. Porque Moisés tem um discernimento daquilo que Deus estava falando naquele momento. E qual era o discernimento que ele teve? O Senhor está dizendo para mim que o Senhor vai abrir o caminho, vai matar nações, vai destruir todos aqueles que estiverem na minha frente. Mas o Senhor está dizendo que o Senhor não vai conosco. Porque é isso que Deus prometeu para ele. Eu vou fazer vocês conquistar a terra, mas não vou no meio de vocês. Irmãos, você quer ter uma vida triste, vazio existente, e talvez nessa noite possa haver pessoas assim com vazio existencial, que você não sabe explicar o porquê. Porque talvez está faltando a presença de Deus na tua vida. Eu oro e intercedo pela tua vida para que você saia desse lugar abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, que é o que a palavra de Deus prometeu para nós. Mas você não pode se contentar apenas com a bênção de Deus, mas com a presença do abençoador na tua vida. Moisés, Deus, eu não aceito se a tua presença não for conosco. A grande pergunta que paira aqui para nós é: será que ainda a presença de Deus está aí com vocês? Porque sabe qual que é o perigo aqui dessa palavra que ele está dizendo aqui? É quando Deus te abandona aos seus próprios pensamentos. As decisões que você toma, é Cristo que toma na tua vida? É mediante aos princípios da palavra? É porque você acha que é o certo? A Bíblia fala para nós, para a gente não nos moldar ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, é Cristo que precisa gerenciar e governar a nossa vida. E Ele garantiu que Ele estaria conosco todos os dias. E o Espírito Santo de Deus está nesse lugar para dizer para mim e para você que Ele quer ser uma presença real lá dentro da tua casa. Você pode ter falta de alimento, você pode passar por dificuldades financeiras, mas você vai andar de cabeça em pé, porque o Senhor está lá dentro da tua casa.
É o Senhor que sustenta você. Isso é ter paz no meio do sofrimento. Deus quer te dar paz em meio ao sofrimento. Tem pessoas que vai sair desse lugar extremamente abençoada por Deus e vai receber bênçãos espirituais e físicas nessa terra. Mas tem gente que talvez não vai receber as bênçãos físicas dessa terra, mas vai ter uma paz, porque o Senhor estará com ele todos os dias. Aonde ele colocar a planta do seu pé, vai prosperar. E Moisés, então, nesse momento, ele faz esse discernimento, ele vai para a oração. E o que ele faz aqui? A Bíblia diz que ele vai sair do meio do acampamento, no meio do arraial do povo. Imagine que Moisés está saindo do Egito, mais de 1 milhão de pessoas. Ele sai do meio. A palavra que lemos diz que enquanto ele se levantava com a sua tenda do encontro debaixo do braço, juntamente com o seu auxiliar, o povo se levantava e ficava olhando ele ir para a oração. A oração é uma caminhada solitária muitas vezes. Você vai querer que pessoas vão com você, mas elas não vão. Elas vão observar você e ainda vai fazer um pedido de oração para você. Está indo para oração? Coloca o meu nome lá. Mas ela não vai. Mas Moisés decide fazer isso. Sair do lugar que limita a tua visão e diz: eu não aceito apenas a bênção, eu quero o abençoador na minha vida, caminhando juntamente comigo. Era Deus andando com ele. E ele então sai, olha o movimento dele. Ele sai do meio do arraial, sai do meio do acampamento. A palavra que lemos, ela usa a expressão: ele costumava montar a sua tenda. Era um hábito. Todo hábito você precisa ter um esforço. Todos que estão aqui hoje têm o hábito de escovar os dentes. Mas observa lá atrás o quanto foi imposto para você. Você precisa escovar o dente. Há uma necessidade que você precisa fazer isso todos os dias. Aí você esquecia, a pessoa te lembrava todos os dias. E hoje Deus está te trazendo nesse lugar para dizer para você: você precisa retomar a sua caminhada de oração. Porque há pessoas que precisam ser alcançadas pelo poder e pela graça de Deus através da tua vida. E Moisés então sai. Ele costumava montar a sua tenda. E naquele momento em que ele montava a sua tenda, o povo está olhando. E quando ele fechava a sua tenda, a coluna de fogo descia. Sabe quando Deus vai aparecer? Quando você entrar na tenda do encontro. Quando você retomar a sua caminhada de oração. É quando você fazer como Moisés fez. Sair do meio da confusão de todo o povo e diz: não, Deus, eu quero a tua presença no meio de nós. Eu quero a tua presença no meio de nós. E ele entrava para dentro da tenda. E quando ele começou, então, a entrar para dentro da tenda e fechou, a coluna de fogo descia. Mas o que a palavra de Deus finaliza dizendo para nós é a seguinte: é que um jovem chamado Josué ficava à porta da tenda. Eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer aqui nesse momento. A gente faz parte dessa geração. E não adianta a gente tentar transferir as nossas responsabilidades para pessoas que não oram quando a gente não está orando. Não adianta a gente falar que é necessário que a presença de Deus esteja na tua vida quando você não está com a presença do Senhor na tua vida. E talvez existem pessoas que estão sendo extremamente abençoadas financeiramente, a saúde de ferro. Mas a presença de Deus já se foi da tua vida. Porque tudo que você faz na sua vida e governa é através dos seus próprios pensamentos.
Mas hoje Deus tem uma palavra para você. Ele quer retomar essa caminhada na tua vida. Amém? Se coloque em pé nesse momento. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que essa palavra ela é uma palavra muito forte. Ela é muito... que nos constrange muitas vezes, porque nós falhamos na nossa caminhada de oração a Deus, de intimidade com o Senhor. E às vezes Deus vai colocar pessoas na tua vida que vai mudar o curso, e você precisa ser ponte de Deus para a vida de alguém. E às vezes a gente olha para as Escrituras e vê como Deus usou poderosamente Moisés com milagres, prodígios e maravilhas diante desse povo, mas a gente não olha para os movimentos que ele teve que fazer para chegar à presença do Senhor e Deus o considerar como amigo, como íntimo dele. Mas nessa terra Deus também levanta pessoas de oração que mostra para mim e para você que Deus ainda quer fazer aquilo que ele fez no passado. Eu me lembro da história de uma mulher que, quando a sua mãe estava dentro de um hospital, e os médicos diziam: vai morrer, não tem jeito, vai morrer, a gente não tem mais o que fazer. Ela se ajoelhou dentro de um hospital e disse assim: Deus não vai deixar a minha mãe morrer. Ela se ajoelhou no meio do hospital e disse essas palavras e fez uma oração a Deus. Por incrível que pareça, essa mãe dela está com 100 e poucos anos ainda viva. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais forte o que você puder. É porque Ele merece todo louvor e toda adoração. Ele usa pessoas. Mas um dia Deus confronta ainda mais essa história diante da minha família. E eu me lembro que uma criança, quando ela estava morrendo, porque foi aplicado dentro das suas narinas um remédio que não deveria, por engano. E essa criança começou a falecer. Essa mesma mulher pegou essa criança nos braços e em poucas palavras ela disse da seguinte maneira: Senhor, esse foi um presente que o Senhor nos deu. E eu não aceito perder. Devolve a vida dela agora. E naquele momento a criança começou a chorar. Nicole, levanta sua mão nesse momento. A Nicole está no meio de vocês. Aleluia. Nesse momento eu quero orar pela tua vida, meu querido. Você que está participando dessa campanha, Deus quer fazer algo sobrenatural dentro da tua casa, dentro da tua família. Mas você precisa levantar o seu altar de adoração a Deus, o seu altar de louvor a Ele. Se você quiser vir à frente, a gente vai orar pela tua vida. Aqueles que querem fazer uma aliança com Deus novamente: Deus, eu preciso retomar a minha vida de louvor, de oração e adoração ao Senhor. Você fique à vontade. Se você quiser vir a esse lugar, nós vamos orar pela tua vida nesse momento. Pai que estás no céu, nesse momento nós estamos diante do Senhor Jesus. E essa palavra que foi ministrada nesse momento, Deus, que nos confronta, que nos coloca em alinhamento com o Senhor. Esse homem, essa mulher que está participando dessa campanha hoje, eu não conheço, ó Deus, mas o Senhor conhece por dentro e por fora. O Senhor o trouxe a essa existência nesse mundo, ó Pai.
E existe algo que o Senhor precisa fazer através dela. E nesse momento eu oro pela vida dela, Senhor, para que o Senhor quebre as fortalezas do inferno, ó Pai, que se levantou contra essa casa, que se levantou contra essa família, que está impedindo de viver os teus propósitos. Deus, que nesse momento, ó Pai, a tua glória, a tua presença possa estar sobre a casa deles, ó Pai. Reata a tua aliança com os teus filhos, ó Pai. E que nesse momento, ó Deus, eu repreendo em nome do Senhor Jesus toda a fortaleza do inferno, ó Pai, que quer impedir os teus filhos de viver a tua glória, meu Deus. Enfermidades em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos em nome do Senhor Jesus, saia pelo poder do sangue do Cordeiro. Esse homem, essa mulher que está aqui nesse momento, ó Deus, que trouxe uma causa, ó Pai, Deus, que está reatando a aliança com o Senhor, ouve a oração dos teus filhos, e o teu nome seja exaltado para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. E você aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém.